Holodomor, palavra em ucraniano para deixar morrer de fome. O que isso tem a ver com a União Soviética? Acompanhe hoje na história, dia 25 de janeiro. Fala aí galerinha, beleza? Professor Romão aqui, hoje dia 25 de janeiro, e que fatos importantes ocorreram? Vocês lembram que eu tenho falado que todo dia é importante na história de vocês? Bom, hoje é uma data especial na minha história, porque dia 25 de janeiro é aniversário da minha querida e amada esposa, e eu não poderia deixar de prestar as homenagens a ela aqui hoje, no seu aniversário. Gabriela, meus parabéns, que Deus abençoe cada vez mais a sua vida, com muita paz, alegria, saúde e paciência, para ficar me aguentando. Que você continue sendo essa pessoa guerreira, batalhadora e amorosa que sempre foi, sempre cuidando muito bem da nossa família. Mas vamos lá, vamos aos fatos. Hoje também é aniversário da cidade de São Paulo. Há 467 anos atrás, em 1554, era fundado pelos jesuítas o colégio que deu origem a São Paulo. No alto de uma colina entre os rios Anhangabaú e Tamanduateí, alguns jesuítas, dentre eles José de Anchieta, fundaram um colégio com a intenção de catequizar indígenas. E aos poucos, ao redor deste colégio, começaram a surgir um povoado de índios cristianizados, sendo elevado à vila então em 1557. O local acabou se tornando aos poucos um ponto de partida para os bandeiras, que depois de subir a Serra do Mar vindos de São Vicente, partiam para desbravar os sertões em busca de riquezas, sejam elas pedras preciosas, metais preciosos, indígenas para serem escravizados, ou até mesmo ervas e animais que pudessem ser vendidos para a Europa. Vale lembrar que essas expedições elas eram particulares, não eram financiadas pela coroa, mas tinha a permissão da mesma. Em 1711, a vila foi então elevada à cidade, mas acabou ficando meio estagnada, porque os bandeiras que partiam daqui de São Paulo para encontrar pedras preciosas ou metais preciosos nos sertões adentro da colônia, acabaram encontrando na região das Minas Gerais, onde surgiram cidades muito importantes como Vila Rica, atual Ouro Preto, Sabará, Ouro Branco, São João del Rei, dentre outras pequenas, e depois posteriormente seguiram para a região de Goiás, onde encontraram em Diamantina, o próprio nome diz, diamante. Somente no século XIX, mais precisamente após 1828, quando foi fundada a Faculdade de Direito, é que São Paulo começou a ganhar novamente um aspecto importante no parâmetro nacional. Logo após isso, por causa do desenvolvimento do café na região do interior, ali mais pro oeste paulista, região de Araraquara, indo até Ribeirão Preto, São Paulo começou a atrair cada vez mais e mais investidores. E esses cafeicultores começaram a investir em São Paulo também, desenvolvendo a cidade de São Paulo, atraindo um comércio maior, um sistema financeiro melhor e a industrialização. A única coisa que sobrou daquele rústico colégio é apenas uma parede de taipa. Aquela antiga construção passou por diversas reformas, demolições e reconstruções. Serviu inclusive de sede do governo entre os séculos XVIII e XIX. Atualmente o local onde está o prédio se chama Praça do Pátio do Colégio, que fica no centro de São Paulo. Se possível, vale a pena ser visitado. Em 1918, a Ucrânia declara a independência da Rússia bolchevique. E o que isso tem a ver com o Holodomor? Os ucranianos durante muitos séculos têm uma relação de rivalidade com os russos que têm dominado a área. Mas com a Revolução Russa, os ucranianos acabaram auxiliando os bolcheviques a tomarem o poder da Rússia czarista. Quando eles tentam se declarar independentes da Rússia bolchevique, inicia o mesmo processo de exploração e tentativa de segurar o povo ucraniano na Rússia bolchevique, sob o seu domínio. Para muitos historiadores, o Holodomor, chamado, como eu falei, morte por fome, ou também conhecido como a Fome Vermelha, foi causado pela União Soviética de Stalin, e o processo, para muitos historiadores, começou justamente nessa tentativa de separação, ao qual a Ucrânia declara independência. O Holodomor ocorreu de 31 a 33, mas para muitos historiadores o processo iniciou em 1918 com as rivalidades entre a Ucrânia e a nova então Rússia bolchevique, que depois se tornará a União Soviética. O fato é que é constatado como um genocídio ucraniano causado pela União Soviética de Stalin, que acaba retirando todos os alimentos dos ucranianos, dos camponeses ucranianos, para os habitantes da União Soviética, deixando que a população ucraniana morra de fome. Se vocês quiserem que eu faça um vídeo somente sobre o Holodomor, escreva nos comentários. Vai uma dica. Tem um livro muito bom
tá? Chama A Fome Vermelha, a Guerra de Stalin na Ucrânia, de Anne Applebaum. Em 1900, nós vamos ter a fundação da USP, Universidade de São Paulo, uma das principais universidades do nosso país. E no ano de 2019, nós vamos ter aí o acidente de Brumadinho, onde uma barragem da mineradora Vale acaba se rompendo em Brumadinho, na região metropolitana de Belo Horizonte. Toneladas de rejeitos, que é uma espécie de lama que é retirada durante a separação dos minérios, e por isso também é muito tóxica, acabou por destruir uma vasta área e levando com ela 259 vidas, onde 11 ainda continuam desaparecidas. Em 1917, nasce Jânio Quadros, que foi presidente brasileiro de janeiro a agosto de 1961. Em 1917, nasce o músico Tom Jobim, mais conhecido aí pela sua música Garota de Ipanema. É interessante vocês procurarem no YouTube, tem um vídeo dele com Frank Sinatra, onde no vídeo se fala The Voice and the Genius, ou seja, a voz e o gênio. A voz seria de Frank Sinatra e o gênio seria o músico brasileiro Tom Jobim. Em 1947, morre Al Capone, famoso gangster norte-americano, chefe da máfia de Chicago, que espalhou o terror durante o período da Lei Seca e que enriqueceu também por causa do tráfico da bebida. Era conhecido também como Scarface, devido a uma cicatriz que ele tinha no seu rosto. Apesar de todos os crimes cometidos, e muitos deles de extrema crueldade contra os seus rivais, ele acabou sendo preso por sonegação fiscal no seu imposto de renda. É isso aí, galerinha. Esses são os fatos importantes. Se vocês gostaram, compartilhe esse vídeo com os amigos de vocês. Podem deixar sugestões de vídeo. E aqui na descrição estão minhas redes sociais e o meu canal agora do YouTube. Lembrem-se, todo dia é importante na história de vocês.